O meu contato com pessoas estranhas na internet começou muito cedo. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos e já acessava escondido um certo aplicativo no computador do meu pai, o Discord. Meu pai sempre disse pra nunca falar com estranhos e o quão perigoso isso podia ser. Eu sabia dessas coisas, obviamente, elas realmente são verdade. Mas o que o meu pai não sabia é que eu não tinha medo que me fizessem mal ou que fosse perigoso pra mim, porque eu é que fazia esse mal, porque eu era o perigo. Apesar de eu ser um usuário assíduo do Discord desde bem moleque, essa história se passa em meados de 2021. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, então nem é tão antigo assim esse caso, e isso é que torna ele mais perturbador. Oi, eu sou o Rema e eu produzo conteúdo pra internet desde sempre. Eu postava vlog, Minecraft, animação podre feita no Paint, mas nenhum desses vídeos nunca pegou mais de 7 views, obviamente, porque eles eram um lixo. Tá maior que eu isso aqui. Até que a gente chega em 2021, quando eu comecei a postar TikTok sobre mangá. E eu já vou chegar na web namorada, calma aí. Foi muito mágico ver os números subindo e a fama subindo até a minha cabeça também. Tá bom, gente, eu sei que vocês me amam muito porque eu sou muito bom. Meus vídeos são uma merda. E chegou um determinado momento que eu me vi na obrigação de copiar todos os youtubers que eu conhecia e criar um servidor no Discord. A ideia era muito boa, ele ia ser usado pra pessoas conhecerem outros artistas, fazerem amizades, receberem feedbacks das artes delas também. Por incrível que pareça, muita gente entrou no servidor, tinha tipo umas 2.000 pessoas nele, mas eu era praticamente inativo por lá, quando eu mandava um oi era quase que um evento. E foram nesses ois que eu conheci ela, a Malvada. Meu Deus, o nome dela era Malvada mesmo ou é só um apelido porque ela era malvada? Você parece burro! O nick dela no Discord era esse, mas ela realmente era malvada. Então você realmente acertou, cara. Ai. Eu mandei um oi raro daqueles e por acaso ela tava conversando com as pessoas de lá. E quando eu vi que a foto de perfil dela era de uma menina de anime bonitinha, eu me apaixonei instantaneamente. Eu não me orgulho de... Então, o meu objetivo a partir daquele momento era conquistar ela. Fatos importantes. Eu não sabia se ela era uma menina de verdade e eu não sabia a idade dela. Eu só consegui pensar nesses dois fatos importantes. Bem importantes mesmo. Mas independente da resposta, eu tava disposto a arriscar tudo e me jogar nessa aventura cheia de emoção e futuros antidepressivos. Em 2021 eu tinha 15 anos. E conforme eu fui lendo as mensagens dela no servidor, eu descobri que ela tinha 12. Então eu percebi que realmente dava pra investir e foi quando eu comecei a... Qual é, gente? Eu tô brincando. É brincadeira. Ela tinha 14. Vocês são muito exigentes, né? A maneira que eu achei de me aproximar dela foi parecida com a que todos os meninos fazem, que é irritar a garota ao máximo. Eu ficava sendo super inconveniente com ela, insuportavelmente chato pra chamar atenção e eu impressionantemente consegui. Ah, gente, tá bom, então é isso. Eu acho que eu vou lá jogar alguma coisa agora. Que tal jogar um jogo chamado Cala a Boca, Ninguém Te Perguntou? Ai, Ramba, você é estranho. Ai. Ninguém te perguntou. Ela ficava me cortando em tudo que eu falava e era uma chata completa comigo. Por que será, né? Ela sempre ficava em call com outras duas meninas do meu servidor conversando. E eu sempre pedia pra elas se eu podia entrar na call junto com elas, do meu servidor, né? E elas deixavam. Aí eu ficava mutado, só ouvindo as conversas, era bem estranho. Eu lembro que tinha uma menina chamada Elo, que era tipo a melhor amiga da Malvada, e uma outra chamada Ara Ara. Esse não era o nome dela, mas ela ficava falando Ara Ara toda hora. E eu achava isso engraçado. Eu ficava de intruso nas chamadas só ouvindo, mas eu interagia com elas pelo chat mesmo. E então a gente, querendo ou não, começou a se conhecer e eventualmente conversar em um chat privado, só eu e ela. É, papai, avisem os rapazes que o novo rei da mulherada chegou. Tomem cuidado. Depois de um certo tempo, a gente trocou umas fotos pra se conhecer do rosto. Fotos do rosto. E eu sempre fui muito emocionado, então não demorou muito tempo pra eu começar a chamar ela de namorada. Ela sabia que eu tava na palma da mão dela, então ela brincava comigo com um jogo de interesse muito manipulador. Uma hora ela ficava me cortando e zoando comigo e do nada ela dava em cima de mim, me mandava umas cantadas. Eu não sabia nada sobre a vida, eu fui completamente manipulado. E por isso que, como vingança, eu acabei destruindo o psicológico da Malvada. O primeiro resquício de aparição dela em uma rede social minha foi dia 18 de maio de 2022 em um vídeo inocente. No vídeo eu expus a cara dela abertamente e disse que desenhei uma versão mangá dessa pessoa aparentemente aleatória. E eu também coloquei ela na thumbnail de um vídeo antigo de terror meu em outro canal que eu tenho. O meu maior erro sempre foi não saber me controlar muito bem e acabar expondo coisas que eu não deveria expor na internet. E o fato desse vídeo existir já é um exemplo perfeito que eu não aprendi... eu não aprendi com meus erros. As coisas entre eu e ela evoluíram muito rápido e como todo relacionamento, a gente
gente teve algumas brigas. A nossa primeira briga foi pelo motivo mais idiota que você possa imaginar. Ela tinha um estilo meio alternativo e ela odiava que chamassem ela de e-girl. E num certo dia eu vi um stories que ela postou do look. E então, como eu queria ser diferenciado no meu elogio, eu massageei meu cérebro por alguns segundos e pensei numa resposta perfeita que mesclava humor com romance e um pouco de uma zoação amigável junto. Como é sábado hoje, a e-girlzinha aí deve ter tomado banho, né? Aposto que tá cheirosa, hein? KKKKK. Mandei bem demais. Já te falei que eu odeio que me chamem assim. Ah, não, tô brincando. Você sabe que eu odeio essas brincadeiras besta. Não é porque eu me visto assim que eu sou e-girlzinha e não tomo banho. Saco, esse estereótipo é ridículo. Eu tomo banho todo dia sim, tá? Quando eu li isso, eu jurava que ela tava zoando, porque ela nunca tinha falado assim comigo. Então eu fiquei meio em choque, mas eu não voltei atrás com a piada. Não sei se eu acredito, hein? Ai, eu sou idiota. Ih, não é que ela tava falando sério? Depois dessa briga tensa entre nós dois, a gente voltou a se falar no outro dia e eu pedi desculpas por dizer que ela tomava um banho por semana e era girl. Isso foi bem humilhante. E como toda história patética tem um final patético, teve uma época desse ano que eu fiquei sem internet em casa por umas semanas. E como eu tava na escola ainda, quando eu precisava da internet pra fazer algum trabalho, que era umas 2 ou 3 vezes por semana, eu ia pra uma loja da Van pra pegar a internet. Ficava tipo 1 quilômetro da minha casa e foi aonde tudo começou a desmoronar. Porque a gente ficava muitas vezes sem conversar por uns 3 ou 4 dias. Só que o que mais me deu desgosto é que ela parecia não dar a mínima pra isso. Cheguei na Van, vou ativar o Wi-Fi finalmente, vai ter muita mensagem dela. Deixa eu ver. Bora jogar na Brox hoje, Remba. E foi por esse motivo que eu comecei a ficar muito puto, porque ela tinha que gostar de mim. Então eu não deixei barato esse gelo que ela tava me dando e comecei a ser o mais desesperado possível. Por favor, fala comigo. Por que você tá me ignorando? Vamos gravar um vídeo junto, por favor. Você não gosta mais de mim? O que eu fiz de errado? Cara, para. Ela claramente adquiriu uns traumas com isso, porque nessa época eu já tinha bastante seguidor no TikTok e no YouTube. Fui eu que comecei a querer conversar com ela. Ela meio que deu brecha, só que o que ela não esperava era que eu era um completo doido, desesperado por conversar e que não deixaria ela em paz por nenhum segundo. E agora o rosto dela estava exposto em vídeos públicos no YouTube, em TikToks que pegaram milhares ou milhões de views. Eu também ficaria um pouco traumatizado no lugar dela. Considere esse vídeo um pedido de desculpas. Desculpa, malvada. Eu era bem estranho. Enfim!